Mamonas Assassinas foi um sucesso estrondoso na década de 90 e se você viveu essa época, é impossível não saber do que eu estou falando. Mas a carreira deles não foi sempre assim. Meu nome é Ana Sabion, eu sou psicóloga clínica e tô aqui para conversar com você sobre autenticidade na carreira artística e musical. Os Mamonas Assassinas começaram como uma banda chamada Utopia, que era uma banda de rock anos 80, com inspirações como Legião Urbana, Capital Inicial e Ira. A banda tinha uma identidade que falava exatamente sobre utopia, demonstrando uma visão de mundo de quebra de paradigmas e uma postura crítica e questionadora, mas buscando reviver as suas origens. E apesar de todos os integrantes da banda serem irreverentes e bem-humorados, a banda tinha uma apresentação séria com músicas tristes. Eu também já cometi esse erro. E apesar de terem conseguido gravar o seu disco, que era considerado uma utopia para a própria banda, eles não conseguiram passar de 200 cópias vendidas. Dinho já fazia apresentações em comícios em que deixava muito claro essa sua veia irreverente e extrovertida, e também demonstrava esse seu lado nas apresentações da banda, o que gerava uma percepção de discrepância entre quem ele era e o que ele apresentava. Em uma brincadeira, resolveu gravar as músicas que já cantava nessas apresentações, em que chamou a atenção do seu produtor, Rick Bonadio, percebeu um potencial ali e incentivou a banda a gravar essas músicas. A partir de então, começava a corrida por Mamonas Assassinas. E aqui a gente já começa a perceber algumas das questões que fazem com que as bandas abandonem a sua autenticidade, os músicos abandonem a sua autenticidade, que é a pressão social. Quando eles começaram a apresentar as músicas para as pessoas próximas, houve ali uma primeira repercussão, pessoal reclamando um pouquinho que não queria deixar a banda Utopia, porque no Mamonas não tinha mais nada do Utopia, né? Além de questionarem o estilo, quando eles começaram a apresentar as músicas para as pessoas próximas, as primeiras pessoas a reclamarem do estilo foi a própria família, pois essas pessoas gostavam da banda Utopia e não queriam que ela deixasse de existir, além de questionarem o estilo, as letras e a proposta da banda, por ser algo muito controverso para aquele momento do país, né? Década de 90, uma maravilha. Imagino o que teria acontecido se eles tivessem desistido ali. Eu não consigo imaginar um mundo sem Mamonas Assassinas. Não consigo imaginar a minha infância sem Mamonas Assassinas. Mas apesar disso, eles tinham um sonho e continuaram levando o projeto adiante. Quando o produtor mencionou que eles precisariam mudar o nome da banda por ter mudado tanto o estilo, houve uma reclamação dentro da própria banda. Nós já temos fãs, as pessoas já gostam da gente, eles já nos conhecem dessa forma. Foi algo que virou, inclusive, piada dentro dessa proposta, né? O que se tornou, de certa forma, uma piada entre o produtor e os integrantes da banda naquele momento. O apego a uma imagem que já existe e que já é aprovada por um grupo, mesmo que pequeno, é uma forma de dependência emocional e atrapalha o desenvolvimento de algo que precisa ser construído, modificado e reconstruído ao longo do caminho, porque é muito natural que se comece algo e precise modificar conforme você vai percebendo essa necessidade. E isso impede que aconteça o crescimento e o desenvolvimento de algo que pode ser muito bom. A partir daí, a gravadora EMI, que já estava de olho neles e queria assinar um contrato, disse que só assinariam um contrato se eles já tivessem pelo menos 10 músicas. E eles, que tinham apenas 2, disseram que tinham 7 e precisariam entregar as 10 em uma semana. E mesmo assim eles assinaram o contrato. Seus cabelos é da hora, seu corpo é o violão. Segundo o produtor, a partir daí começaram a compor freneticamente, compondo, ensaiando e gravando em um tempo recorde. Quando fazemos algo alinhados a quem somos, criar é fácil, porque não tem um filtro, não tem uma resistência, não tem alguém a ser agradado, então você simplesmente cria, o artista simplesmente cria. Não tendo a necessidade de se encaixar a algo estabelecido ou pré-estabelecido, a criação se torna algo fluido, já que essa criação não se dá pela dependência emocional, não se dá por algum padrão imposto. Ela se torna livre e não precisa ficar sendo podada ou repensada pelo artista, o que torna tudo muito mais fácil, mais leve e, consequentemente, mais rápido. Isso justifica muitos bloqueios criativos que os músicos e os artistas podem ter durante a criação, durante o processo criativo. Dessa forma, a velocidade se torna possível. Como o próprio produtor menciona no documentário, a fala da banda se é para escrever besteira, nós somos pós-graduados em falar besteira. E eles conseguiram terminar a gravação, a composição e as gravações no tempo de 20 dias.
É evidente na fala de todas as pessoas ao redor do Mamonas Assassinas que eles eram aquelas pessoas em qualquer ambiente. Eles estavam o tempo todo brincando, o tempo todo fazendo piada, o tempo todo descontraindo e levando aquilo da melhor forma possível, porque aquela era a forma deles serem. Inclusive, era uma postura que eles tinham no palco e o que eles faziam era totalmente improvisado, espontâneo, o que passava uma imagem muito clara da verdade que eles transmitiam ali no palco, na postura deles, o que gera mais conexão e confiança com o público. O momento musical da época, segundo Rick Bonadio, não estava favorável para o rock, não estava favorável para a irreverência, não era um momento em que queriam investir em bandas novas, e inclusive estava acontecendo a transição entre o LP para o CD. Então, era um momento em que ninguém queria colocar dinheiro em absolutamente nada. Que não queriam, inclusive, comprar álbuns. O público não queria comprar os álbuns. Não tinha absolutamente nada a favor deles naquele momento, apenas eles mesmos. Houveram gravadoras que desprezaram a banda em um primeiro momento, chegando a jogar fora o CD do Mamonas Assassinas. Quem joga o CD do Mamonas Assassinas fora? Mas quem imaginou também que seria o que foi, né? E aqui trazemos um ponto muito importante, que é a confiança. Quando você está alinhado com a sua verdade, com aquilo que você cria e você confia em quem você é e gosta do que você é, a confiança de que você pode fazer e que você pode criar e que você pode levar, que você vai encontrar o caminho, ela automaticamente vai acontecer e vai fazer com que você encontre um caminho. Isso é extremamente importante e isso é uma coisa que acontece quando existe alinhamento entre a autenticidade, as possibilidades e as oportunidades que você cria a partir disso. Que você cria, tá, gente? E como o próprio Rick Bonadio menciona, não é o mercado que faz você, é você quem faz o mercado. Quando algo precisa fazer sucesso, simplesmente faz. Não precisa de muito dinheiro, mas precisa de um talento descomunal. Essas são as palavras dele. E aqui eu acrescento autenticidade, porque é exatamente a autenticidade aliada a essa confiança que faz com que você busque caminhos, abra caminhos e conquiste aquilo que você deseja, independente do momento e independente das condições. O que eles tinham a favor deles era a naturalidade com que expressavam e viviam a sua arte, a criatividade absurda que eles tinham em absolutamente tudo, na forma como eles se vestiam, na forma como interpretavam as músicas, como compunham e como se apresentavam, como se colocavam em qualquer situação. Só pode criar com naturalidade quem não tem julgamento sobre a sua arte, e isso era uma coisa que era muito óbvia na relação do Mamonas com a própria criação deles. Como uma fala do Bento, no documentário, ele traz: a gente faz o que a gente ouve, o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer. A gente não fez nada dirigido, vamos fazer essas músicas porque a criançada vai gostar. Porque se a gente pensasse nisso, não ia ter nenhum palavrão nas músicas, né? A gente não visou nenhum mercado, nenhuma faixa etária. A gente fez o que a gente ouve, o que a gente gosta. Que, por sinal, o Bento era um músico muito talentoso, como muitos de vocês também podem ser. Ele não tinha bloqueios para a criação da arte dele, o que permitia que ele fizesse tudo isso com muita fluidez. E aqui a gente percebe uma diferença gigantesca entre as composições da banda Utopia e as composições do Mamonas Assassinas, e que fez com que a banda Utopia não decolasse. Porque apesar deles estarem alinhados com aquilo que eles acreditavam, com a visão de mundo deles, a postura era completamente diferente da postura que eles realmente tinham, com a autenticidade e a verdadeira identidade dos músicos e enquanto pessoas, mas que foi totalmente expressa e totalmente fluida e natural na relação que eles tinham com aquela postura irreverente, que transmitia com muita honestidade a autenticidade dessas pessoas nas apresentações e nas criações do Mamonas Assassinas. Cada um à sua maneira complementava para que o Mamonas se tornasse aquilo que realmente foi. O Mamonas explorava o que há de mais implícito na sociedade: a hipocrisia, a moralidade e a injustiça social, que não se alterava completamente da proposta inicial da banda Utopia, mas feito de uma forma completamente diferente. Quebraram padrões musicais, sociais e se tornaram a utopia com a qual eles sempre sonharam. Se você se identifica e também deseja descobrir o que te impede de expressar com naturalidade a sua autenticidade, redescobrir a sua autenticidade visceral e viver essa transformação na sua carreira e, consequentemente, na sua vida, clica no link embaixo da descrição e agende a sua sessão estratégica comigo. E só para complementar, tem uma passagem do Mamonas em um show em Guarulhos,
em que o Dinho faz uma fala inflamada e muito emocionante, por ser explícita, visceral e profundamente honesta, do fundo da alma, em que ele comenta sobre como o Tomeuzão foi fechado na cara dele enquanto banda Utopia e como ele chegou lá, da forma como ele chegou. E eu deixo essa fala emocionante para encerrar o vídeo aqui para vocês. É impossível você chegar até aqui.